Se eu fosse um mês. Tem restrição de palavras? Não. Pra mim deveria, né? Se eu fosse um mês, eu seria maio, que é quando eu nasci. Se eu fosse um dia da semana. Se eu fosse um dia da semana, eu seria sábado. Meu dia preferido. Se eu fosse uma estação do ano. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria primavera, que eu acho que é a mais bonita. Se eu fosse um planeta. Se eu fosse um planeta, eu seria o planeta Terra. É onde eu vivo, né, gente? Se eu fosse uma direção. Se eu fosse uma direção, nossa, eu seria muito confusa. Não poderia ser uma direção jamais. Por quê? Porque eu não tenho noção de direita e esquerda. É isso mesmo? É, direita e esquerda. Tenho. Se eu fosse um móvel. Se eu fosse um móvel, gente, eu seria uma cama. A cama é tudo de bom. O povo ia querer ficar horas aqui deitadinha. Ai, adoro cama. Se eu fosse um pecado. Se fosse um pecado, gente, eu não quero ser um pecado. Coisa errada, não. Vamos pular. Se eu fosse um sentido. Se fosse um sentido, acho que eu seria a visão. Eu acho que é muito bom poder enxergar e tem tipos de visão muito diferentes, sabe? A gente olha pra uma coisa, eu enxergo uma coisa, mas você talvez enxergue outra coisa. Muito legal. Se eu fosse uma pedra. Se fosse uma pedra, gente, eu nem sei muitos nomes de pedra. Esmeralda é uma pedra? Seria esmeralda, porque é a única que me veio à cabeça. Se eu fosse uma planta. Se fosse uma planta, pensei em samambaia, gente, mas não seria uma samambaia, não. Se eu fosse uma planta, gente, não sei. Eu preciso virar amiga das plantas primeiro, porque ainda a gente não fala a mesma língua, sabe? Mas, eu não sei essa. Próxima. Se eu fosse uma flor. Se fosse uma flor, aí seria uma rosa. Por quê? Porque é o nome mais fácil, é o que mais tem em todo lugar. E é lindo, rosa é lindo. Se eu fosse um clima. Se fosse um clima. Ai, gente, inverno é meio triste, verão é muito calor. Ai, gente, não sei. Verão, eu acho. Tem piscina. Se eu fosse um prato. Se fosse um prato. Macarrão. É um prato fácil, rápido, todo mundo gosta. Não tem quem não agrade. Se eu fosse um instrumento musical. Se eu fosse um instrumento musical. Piano. Gente, piano eu acho tão chique. Minha cara. Se eu fosse um elemento. Elemento, tipo ar, terra, fogo. Ar, gente, tá em todo lugar também. Vocês viram que eu gosto de ser presente, né? Se eu fosse uma cor. Se fosse uma rosa, minha cor favorita. Rosa, seria rosa. Se eu fosse um animal. Um animal, um gato, gente. Meu animal preferido na vida. Gato. Se eu fosse um som. Se fosse um som. Como assim um som? Um som? Pula, entendi a pergunta. Se eu fosse um sentimento. Se fosse um sentimento, amor. Acho que o mundo precisa de mais amor. Se eu fosse um lugar. Se eu fosse um lugar. Ai, gente. É que é muito específico um lugar. Ah, é Disney, gente. Tudo de bom. Que é o melhor lugar do mundo, assim. Se eu fosse um sabor. Se fosse um sabor, eu acho que eu seria. Não seria doce. Salgado. Porque, tudo salgado é muito bom. Mas salgado demais é ruim, né? Posso mudar a resposta? Não sei. Pode. Seria agridoce, que eu acho chique. Se eu fosse uma palavra. Se fosse uma palavra, otorrinolaringologista. Palavras difíceis, assim. Se eu fosse um objeto. Objeto. Móvel, eu já falei? Não é parecido? Objeto, uma cama, não é um objeto. Enfim, cama também, um objeto. Se eu fosse uma parte do corpo. Uma parte do corpo. Ai, gente, perguntas são essas. Tem que imaginar que isso é uma parte do corpo. Parte do corpo nem sente. Não sei o que eu seria. Qualquer coisa, coração. Pode ser.
Se eu fosse um número. Se eu fosse um número 10. Por que número 10? Eu não sei, porque vem número vem na cabeça. Se eu fosse um símbolo. Se eu fosse um símbolo. Gente, não sei. Símbolo. Se eu fosse uma música. Se fosse uma música. Ai, gente, tem tantas. Uma música. Ai, meu Deus. Tem tantas músicas no planeta Terra. Esse que eu habito, sabe? Tô com música da Ruge na cabeça. Será que eu seria muito da Ruge? Não gosto tanto, mas né? Estou ouvindo demais. Deve ser isso.